Imagine estar preso em uma piscina com um enorme e letal crocodilo. Quais estratégias você utilizaria para sair dessa situação? No vídeo de hoje eu vou dizer o que o personagem deveria ter feito para derrotar o crocodilo e também irei apontar os erros que ele cometeu. Mas antes disso, deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Dave faz parte da produção de um filme, e ele leva seu cãozinho Luke para o set de filmagens. Outra personagem importante na história é a namorada do Dave, chamada Koi. E algo importante que precisamos saber é que Dave é diabético, portanto, precisa tomar rotineiramente doses de insulina. Após as gravações do filme terminarem, toda a equipe vai embora, ficando apenas Dave e seu cãozinho no set. O protagonista aproveita a paz e sossego para relaxar na piscina. Só que o sistema de drenagem de água foi ligado, e Dave sabia disso. Então aqui vemos ele cometer o primeiro erro. Com a água sendo sugada pelo ralo, evidentemente o nível da água ia diminuir, de modo que não é uma boa ideia simplesmente tirar um cochilo na piscina enquanto esse processo está em andamento. Até dava para cochilar na piscina, desde que algumas medidas de segurança fossem tomadas. Por exemplo, deixar esta escada dentro da piscina, assim ele poderia sair mesmo diminuindo o nível da água. Mas seguindo em frente, após o cochilo, Dave acorda e percebe que o nível da água diminuiu consideravelmente. Ele vai para a beirada e tenta sair dali, mas não consegue. Mesmo quando tenta subir na boia para tentar sair, isso não dá certo. No entanto, o celular dele estava na beirada, talvez ele pudesse alcançá-lo e pedir ajuda. Dave tenta fazer isso utilizando a faixa de seu roupão, sendo que ele coloca o óculos na ponta para tentar puxar o celular. Isso é bem difícil, seria mais fácil ele tirar a calça e amarrá-la na faixa do roupão. Como a calça estava molhada, ela exerceria mais peso no telefone, o que poderia tornar mais fácil arrastá-lo para a beirada. Claro que seria bom dar uma torcida na calça antes para também não encharcar o telefone a ponto de deixá-lo inutilizável. O celular começa a tocar e isso faz com que ele vá aos poucos para a beirada. Isso é bom, se ele caísse e Dave o pegasse, tudo se resolveria. Mas vocês vão perceber que o protagonista aqui é o cara mais azarado do mundo. É a lei de Murphy aplicada ao extremo. Para ser justo, o personagem tem lapsos de sorte também em certos momentos. Bom, mas o que acontece afinal de contas? Justo quando o celular estava prestes a cair, o cãozinho do Luke, que havia sido acorrentado próximo à piscina, ficou todo agitado e pulou na água. E aí o doguinho meio que deu aquela leve enforcada em si mesmo. Isso faz com que Dave fique dividido entre esperar o celular cair para pegá-lo ou ir imediatamente socorrer seu cachorro. Lembrando que se fosse salvar o cão, o celular poderia cair na água e aí, meu amigo, esquece pedir ajuda, a menos que fosse um celular à prova d'água. Bom, voltando, Dave decide ir salvar seu doguinho. Aliás, não faz sentido nenhum o Luke ter sido acorrentado. Quem o prendeu ali foi o amigo do Dave. Isso porque o cara falou: não, velho, vou prender o cachorrinho aqui porque vai que ele pula na água. Ué, se ele pulasse na água, ele ia nadar? Cães fazem isso também, gente. Dave salvou o Luke, mas seu celular caiu na água. Opa, na verdade não. O cabo do carregador estava plugado no aparelho e assim o celular permaneceu pendurado. Dave vai até a beirada da piscina novamente para pegar o celular. Só que ele deveria ter levado a boia junto dele, afinal poderia precisar dela. E sim, a boia seria de grande ajuda neste momento, pois ele poderia subir nela e conseguiria a altura necessária para alcançar o telefone. Em vez disso, o protagonista tenta pegar o celular na base do impulso, movimentando os braços a esmo. A chance de dar merda agindo dessa maneira é altíssima. E é isso que acontece, quando ele bate no telefone, este cai na água e para de funcionar. E aqui começa o azar absurdo que esse cara tem. Primeiro porque chega o entregador de pizza, porque ele tinha pedido uma pizza. Acontece que no momento que o entregador chega, Dave foi lá no fundo da piscina para obstruir o sistema de drenagem. Ele esperava desse modo diminuir a quantidade de água que era sugada pelo sistema, afinal quanto mais baixo o nível da água, mais difícil seria para ele sair da piscina. E como ele estava no fundo, o entregador não o viu. E para piorar, quando Dave vê o entregador, a corrente que ele tinha em sua calça fica presa no sistema de drenagem e portanto ele não consegue voltar à superfície. Quando finalmente consegue se desprender, o entregador já tinha ido embora. Acho que o personagem teve muito azar até agora. Calma que piora. Muito.
Passa-se um tempo, Day tira um cochilo. E cara, esse brother dorme muito. Ele já havia tirado um cochilo antes e agora de novo. Acontece que a namorada dele, a Koi, aparece. E dentre todas as possibilidades, vemos a pior delas acontecer. Primeiro porque quando Koi vê o Day, ela não chama por ele. Ela decide que em vez disso vai zoar o namorado, porque ela é uma pessoa muito divertida. E aí ela se prepara para dar um pulo na piscina. Day acorda quando ela estava prestes a saltar e diz para que ela não faça isso, o que a assusta e faz com que ela caia e bata a cabeça. Se ela tivesse chamado por ele, tudo teria ficado bem, porque ele diria o que tinha acontecido e ela o ajudaria a sair da piscina. Se ele não tivesse acordado e ela tivesse conseguido pular como planejou, tudo poderia ter acabado rapidamente também, porque ambos poderiam ir para a beirada, onde a Koi poderia subir nos ombros do Day e assim ela poderia alcançar a borda da piscina para sair dali. E outra coisa, essa garota não percebeu que a água estava bem mais baixa do que de costume? Quer dizer, isso devia ter soado um alerta do tipo, ué, o que está acontecendo aqui? Como eu disse, a lei de Murphy é aplicada à perfeição neste filme. Preso na piscina, com um nível de água cada vez mais baixo, com sua namorada inconsciente e ferida, sobra espaço para algo pior. Porque eis que aparece nosso querido crocodilo. Acontece que o animal cai na piscina, enquanto isso a água continua a ser sugada pelo sistema de drenagem. Dia 2, não tem mais água, Koi continua inconsciente e o crocodilo tá lá na dele. Day percebeu que sua namorada tinha um teste de gravidez com ela, que tinha dado positivo. Realmente, é só coisa ruim acontecendo com o nosso protagonista. Sacanagem. Naquele ambiente não havia muita coisa. Vemos um balde, um sofá e alguns galhos. Consigo, Day tinha um apito. Ele percebe que precisa tentar dar um jeito no ferimento na cabeça da namorada. Para tentar fazer isso, teria que usar a fita isolante que antes seu amigo tinha jogado na água, e que agora estava na boca do crocodilo. Day se arrisca e pega a fita isolante com a mão mesmo. E quando ajudava sua namorada, ele nota o colar que ela tinha no pescoço, cujo pingente é uma lâmina de barbear. Ele pensa em usar esse pingente para abrir os parafusos do ralo da piscina, pois abaixo havia um túnel e quem sabe uma saída. Ele consegue abrir o ralo, só que quando voltou para ver a Koi, o crocodilo entrou no túnel. Ele espera para ver se o animal iria sair e quando percebe que não, decide entrar no túnel assim mesmo. Não é uma boa ideia. Num local com pouco espaço como aquele, se o crocodilo fosse para cima dele, seria morte na certa. Por outro lado, ficar ali só esperando não ia trazer nenhum benefício. Dentro do túnel havia dois caminhos. Day escolhe ir por um que vai dar em um compartimento onde havia uma escada. Subindo por aquela escada havia uma saída. O problema é que havia uma grade com um cadeado. Day vê pelo espelho que o crocodilo estava se aproximando da sua namorada, que ainda permanecia inconsciente. Ele corre para lá e impede que o pior aconteça. A boa notícia é que a Koi acordou logo depois. Conforme os dias vão passando, a situação vai ficando mais crítica, principalmente porque presos ali, os personagens estavam sem água e comida. O mais importante é a água, porque sem comer, embora você fique fraco, você consegue sobreviver. Agora sem água, em uma semana você morre. Temos que lembrar que o Day precisava da sua dose de insulina, então no caso dele é ainda mais crítico ficar muito tempo ali. Eles conseguem um pouco de comida quando o Luke derruba a pizza que o entregador tinha deixado no local, e no dia seguinte vemos que Day está mais abatido, tanto pela falta de água, ele parece estar desidratado, quanto pela falta de insulina. Ele deixa um sinal de ajuda, utilizando as fitas isolantes e desmaia logo depois. A água seria algo mais fácil deles conseguirem, porque tinha um balde. Assim, quando chovesse, bastava encher o balde para assim ter uma água de reserva. E nós vemos chover algumas vezes ao longo do filme, porém eu não vi o balde de água ser enchido. Eles conseguem mais comida ao que notam que o crocodilo na verdade é uma fêmea e tinha botado ovos. Pela manhã, vemos a Koi e o Day fazerem uma armadilha para o animal para jogá-lo naquele túnel do ralo. Isso dá certo. Então eles conseguem pegar os ovos. Ótimo, conseguiram uma boa fonte de proteína. Day faz ovos cozidos utilizando um fogo improvisado que ele fez com aqueles galhos que tinham na piscina. Agora, isso dificilmente daria certo numa situação real. Fazer fogo dessa maneira arcaica é muito difícil. Especialmente porque esses galhos provavelmente estariam úmidos pelas chuvas dos dias anteriores. Para fazer fogo desse jeito improvisado, só se você estivesse num lugar muito seco, e mesmo nessas condições seria complicadíssimo gerar fogo.
Após comerem, os dois trabalham juntos para sair dali. A primeira coisa que eles fazem é ir para a beirada da piscina, onde encostam o sofá. Day sobe em cima do sofá e a Koi sobe em cima dele para ganhar altura a fim de alcançar a borda da piscina. Ela chega bem próximo à borda, mas não a alcança de fato. Perceba que ela está com os pés apoiados no ombro do Day. Se ela pusesse os pés na cabeça dele, provavelmente conseguiria sair da piscina. E na boa, essa moça deve pesar 60 quilos, eu diria que até menos. Não seria tão difícil para o Day sustentar o peso dela na cabeça. Acredito que se tivessem feito isso, a Koi conseguiria sair da piscina, ela poderia ir chamar ajuda e fim do drama. Eles, após não conseguirem sair com a Koi subindo no Day, decidem ir para o túnel. Não sei bem por que decidiram fazer isso. Afinal, ficar ali fora era melhor no sentido de que eles estavam visíveis para alguém que pudesse aparecer. Dentro do túnel, por outro lado, ninguém poderia vê-los. Com o crocodilo lá dentro do túnel, teriam que arrumar um jeito de fazê-lo sair. Eles conseguem fazer isso e vão para o mesmo compartimento que o Day tinha ido antes. O Day começa a sofrer os efeitos de ficar tanto tempo sem tomar sua insulina. Os dois estão ali há pelo menos 5 dias. Aliás, isso é outra coisa. Com eles há tanto tempo desaparecidos, ninguém começou a procurar por eles não? De qualquer jeito, o Day se lembra que havia uma dose de insulina em cima de onde estavam, e ele usa um arame para tentar alcançá-la. Só que tentando pegar a parada, o cara deixa a seringa cair no chão, porém vocês lembram que eu disse que o protagonista tem uns lapsos de sorte. Isso acontece aqui. Porque antes o amigo dele acidentalmente deixou cair uma caixa onde havia várias doses de insulina que eram do Day. Acontece que essa caixa caiu justamente ali onde o protagonista e sua namorada estavam. Day acha a parada e consegue tomar seu remédio. Não muito tempo depois ele vê um objeto sobrevoando a piscina. Ele decide sair do túnel para tentar chamar a atenção de quem estivesse sobrevoando aquela área. Só que quando sai lá fora percebe que era apenas um drone e ele também nota outra coisa. Uma extremidade de um arame de varal tinha caído na piscina. Day tenta subir lá em cima utilizando o arame como se fosse corda. Só que esse energúmeno faz isso com as mãos nuas. Cara, tira essa camisa e essa calça e enrola sobre as mãos. Não precisa se torturar como se estivesse nos Jogos Mortais. Subindo, vemos o arame se romper e então Day cai feio no chão. Em seguida, vemos flashes dele fazendo uma tipóia improvisada na perna. Day estava num estado de confusão e desmaia. Ele só acorda no momento que o crocodilo começa a morder a perna em que ele pôs a tipóia improvisada. Ele consegue se livrar das mordidas, mas o animal continua indo atrás dele, até que ele é atacado novamente e dessa vez ele usa o balde para se defender e isso dá certo. Novamente o protagonista volta para o túnel, mas agora ele decide ir pelo outro caminho, porque havia uma parte do túnel que ainda não havia sido explorada por ele. O que é engraçado também, quer dizer que todos esses dias o cara não pensou, poxa, eu vou ver o que tem no outro lado do túnel. Enfim, indo por esse caminho ele vai parar numa outra piscina também vazia, ou seja, era um beco sem saída. Aquele drone de antes volta e dessa vez cai na piscina e os donos do objeto vão até o lugar. Só que como tanto o Day quanto a Koi estavam dentro do túnel, os dois homens nem perceberam o que estava rolando, até porque o crocodilo estava debaixo do sofá, então os dois sujeitos também não viram o animal. Eles viram o sangue na piscina e o sinal de ajuda deixado em fita isolante, mas não deram muita importância a isso. Se ao menos o Day tivesse escrito com as fitas, estamos presos na piscina debaixo do túnel, talvez os homens percebessem. Day nota que os dois homens chegaram e tenta ir até eles pedir por ajuda, mas quando chegou lá fora, os dois sujeitos já tinham ido embora. Ele tinha um colar que era um apito, se estivesse com esse colar poderia chamar a atenção dos caras. O problema é que ele perdeu o colar no compartimento dentro do túnel. Isso porque quando ele subiu a escada, o colar ficou preso nela. Day não percebeu que seu apito ficou enroscado lá, o que é bem forçado, porque ele sentiria o colar saindo do seu pescoço. E além disso, ele olhou para cima, então não é possível que não tenha visto seu apito preso na escada. Quanto à namorada do Day, ela estava se afogando. Isso porque ela havia fechado a entrada para aquele compartimento, e conforme a chuva foi caindo, o lugar foi alagando.
Com tanta água no lugar, isso gerou uma pressão que tornava inviável tirar aquele tambor que ela pôs para bloquear a entrada. Lembrando que ela fechou o lugar para impedir que o crocodilo entrasse ali. Então Day tinha pouco tempo para sair da piscina, pois do contrário sua namorada morreria afogada. Embora os homens de antes tenham ido embora, eles tinham deixado a escada na beirada da piscina, mas para chegar até lá, Day teria que passar pelo crocodilo. O cara coloca uns arames ao redor das mãos e se prepara para sair na porrada com o crocodilo. Genial, mas beleza, ele luta contra o animal, mas enquanto isso vemos a escada ser puxada porque ela tinha uma corda que estava ligada a uns rolos de sei lá o que. Porque alguém amarraria uma corda na escada e nesses rolos? Eu não faço ideia, velho. Mais uma vez, Day vê sua melhor chance de sair desse lugar e ir pro espaço. E aí ele desiste. Até pudera, né? Tudo dá errado com o cara. O protagonista cai no chão e o crocodilo se aproxima para devorá-lo. Mas no último momento, Day ouve sua namorada soar o apito. Ele entende que não pode morrer ali e precisa ir ajudá-la. O cara dá meio que um long back no crocodilo, atingindo-o com um pedaço de cano. Ele consegue matar o animal. Mas aí acontece algo que me deixou bem triste, guys. Quando Koi soou o apito, o cãozinho pulou rumo à piscina. Poxa, o Luke não é nem um pouco inteligente também. É a segunda vez que ele faz isso. Mas dessa vez o doguinho morreu e Day usa o corpo do cachorro para ir subindo até a borda da piscina. Ele consegue sair finalmente, aí você pensa, putz, finalmente, agora vai ficar tudo bem. Mas você não contava com a sacanagem do roteirista que pensou, eu acho que esse cara não foi azarado o suficiente ao longo do filme. E daí acontece o seguinte, Day usa um pedaço de cano para tentar abrir a grade do lugar onde a namorada dele estava. O lugar estava cheio de água, por isso ele precisava ser rápido. De algum jeito maluco, esse animal conseguiu se pôr nesta posição, veja aí na tela. Se ele puxasse para baixo, o cano abriria a grade, mas ele cairia na piscina novamente e possivelmente morreria. Então ele tem a dura tarefa de tomar essa decisão de se sacrificar em prol de sua amada. Mas vamos pensar sobre isso. Vamos supor que ao puxar o cano para baixo, ele de fato abrisse a grade. A namorada dele estava inconsciente dentro daquele compartimento cheio de água, ou seja, ela não ia conseguir sair sozinha, então seria tudo inútil. Muito melhor seria ele usar seus braços para chegar à borda novamente, depois pegar o cano e posicioná-lo de um jeito que não abra margem para ele cair na piscina. Bom, o que acontece é que o Day consegue abrir a grade, só que sem cair porque dessa vez ele teve sorte. Quem diria, não é mesmo? Ele consegue salvar a namorada dele e no final todo mundo fica bem. Quer dizer, nem todo mundo. Esse filme é divertido. Eu gosto dessas premissas em que tudo acontece num ambiente e o personagem tem que descobrir maneiras para poder escapar dos perigos iminentes, sabe? Acho que o maior problema é que o roteiro força algumas situações só para criar mais tensão. Mas tirando isso, é um filme divertido. Bom galera, por este vídeo é isso. A gente se vê no próximo e tchau!